Olá a todas e todos. Hoje nós iniciamos a terceira unidade do programa da disciplina de Cartografia Geral. A terceira unidade trata das representações cartográficas. Uma primeira subunidade, a dos documentos cartográficos, que eu vou apresentar hoje. E essa unidade ainda tem as aulas sobre escala cartográfica e também uma aula sobre interpretação de cartas topográficas. Os tipos de representação, os documentos cartográficos, são esses quaisquer documentos que se expressam em linguagem cartográfica. Os principais são os mapas, as cartas, as plantas, os atlas, mas nós podemos também elencar aí, junto com estes, o globo, o mapa, a carta, a planta, o cartograma, que é uma representação estatística na forma de um mapa, a anamorfose, que é uma forma de representação que distorce o território para evidenciar o fenômeno que está sendo mapeado, os croquis, que são desenhos à mão livre, e as maquetes também fazem parte desse conjunto de documentos cartográficos, essas formas de representação cartográfica. Os mapas são aquele tipo de representação, o mapa é aquele tipo de representação cartográfica plana dos fenômenos da sociedade e da natureza, observados em uma área suficientemente extensa para que a curvatura da Terra não seja desprezada, e aí algum sistema de projeção tenha que ser adotado para traduzir com fidelidade a forma e as dimensões daquela área mapeada. De acordo com a ABNT, um mapa é uma representação gráfica, em geral uma superfície plana e numa determinada escala, com a representação dos acidentes físicos e culturais da superfície da Terra, dos objetos físicos, das formas físicas e culturais produzidas pelo homem, pelas sociedades que se encontram na superfície da Terra, ou mesmo de outros planetas, né? Ou um satélite como a Lua. Então, os mapas, eles apresentam algumas características gerais, que são o fato de serem representações gráficas bidimensionais de uma porção da superfície da Terra. São os mapas representações reduzidas em escala de áreas, de lugares e de formas, objetos naturais e artificiais que têm uma localização conhecida, uma coordenada, uma posição conhecida, espacial conhecida. Eles utilizam símbolos gráficos para representar os elementos naturais e humanos da área cartografada. Para o IBGE, o mapa é a representação no plano, normalmente em escala pequena, dos aspectos geográficos naturais, culturais e artificiais de uma área tomada da superfície terrestre, delimitada por elementos físicos, como uma bacia hidrográfica, político-administrativos, como um mapa do Brasil com os limites dos estados, e que essa representação ela seja destinada aos mais variados usos temáticos, culturais e ilustrativos. Isso é um mapa como esse da representação, o mapa do Brasil, das regiões metropolitanas de 2009, do IBGE, no Atlas Escolar. Aqui nós temos a representação de um mapa mundi físico, com algumas representações do meio físico, diferenças de altimétricas são representadas por essas cores. Aqui um mapa político do Brasil, publicado pelo IBGE, representando as unidades da Federação do Brasil, usando essa paleta de cores de tons semelhantes para as regiões, né? Veja a região norte
em tons de verde, a região nordeste em tons de amarelo, as regiões sudeste em tom de rosa, o sul de roxo e o centro-oeste tons de bege, né, para o marrom. Então essas são as representações de mapa. Bom, qual é a escala, né? A questão da escala, qual mapa tem menor escala e qual o que tem a maior escala? Então veja, o que nós vemos à esquerda aí, em grande escala, é a representação do território do município de São Paulo, do município onde se encontra a cidade de São Paulo, que é a área urbanizada, a cidade de São Paulo é a área urbanizada do território do município de São Paulo. Então veja que eu vejo aqui uma porção do tamanho de um município, está marcado como escala grande, eu consigo ver aqui a delimitação provavelmente dos bairros nessa representação ou dos distritos do município. Nesse mapa aqui de cima é o estado de São Paulo, todo o estado de São Paulo, o mapa das regiões de governo, das regiões administrativas do governo de São Paulo, que reúnem cada uma delas alguns municípios. Então a gente vê um mapa em escala média, um território maior do que o território do município de São Paulo. O município de São Paulo está dentro desse mapa do estado de São Paulo. Então eu consigo ver uma área maior, que é a área correspondente ao estado de São Paulo, mas com menos detalhes. Veja que eu não tenho a mesma natureza, a mesma quantidade de detalhes que eu tenho no mapa em escala grande. E o mapa em escala pequena, ele é aquele que reduz muitas vezes o objeto, a superfície que está sendo representada, como nós vemos nesse mapa do mundo aqui, dos países do mundo representados em diferentes cores. Nós percebemos que ele é uma pequena escala porque foi reduzido muitas vezes e a gente não tem detalhes, mas a gente consegue colocar no mapa, ver no mapa todo o conjunto de países do mundo. Mas percebam que nós não conseguimos ver os detalhes dos limites territoriais dos países europeus, por exemplo, porque os territórios são pequenos e nessa escala não é possível perceber esses territórios. Precisa de um mapa em escala maior do que essa. Então essa é a lógica das escalas. Na próxima aula sobre essa unidade nós vamos tratar especificamente da escala. Então, a partir dessa noção de escala, nós conseguimos fazer uma diferenciação entre mapa e carta e planta, porque é a escala que basicamente diferencia os mapas e as cartas e as plantas. De fato, cartas e plantas são mapas. O que diferencia é a escala, e isso é muito importante porque a escala se relaciona diretamente com os detalhes da representação cartográfica. Então, uma carta é uma representação no plano, como um mapa, só que em escala média ou grande, dos elementos naturais e artificiais de uma porção da superfície terrestre, que está bem orientada em termos de um sistema de referências, de meridianos e de paralelos, e dentro desse sistema é possível fazer uma avaliação de detalhes, principalmente do meio físico, porque o que caracteriza de fato as cartas é uma convenção internacional, é uma padronização internacional de cartas. Existe um documento internacional chamado Carta do Mundo ao Milionésimo, na escala 1 para 1 milhão, por isso o nome, que é desmembrada em escalas maiores. Então, uma carta 1 para 1 milhão é desmembrada em 4, 1 para 500 mil. Cada uma dessas 1 para 500 mil é desmembrada em 4, 1 para 250 mil. Cada uma dessas 1 para 250 mil é desmembrada em 6, 1 para 100 mil, e assim por diante, os desmembramento para 1 para 50 mil,
para um para 25 mil, para um para 10 mil. E esse conjunto de cartas são chamados séries cartográficas e é uma convenção internacional. Então, isso de fato diferencia as cartas dos mapas, porque as cartas elas fazem parte dessa série cartográfica, dessa carta do mundo ao milionésimo, ou carta internacional do mundo, por essa sigla aí, CIM. Então, essa carta do mundo ao milionésimo, ela é uma convenção internacional que foi realizada no começo do século XX, 1909, em Londres, que estabeleceu padrões técnicos para a confecção dessas folhas topográficas, são chamadas de folhas topográficas, compostas de várias cartas, um para 1 milhão, e é por isso que vem essa expressão milionésimo, e que praticamente cobre a superfície da Terra inteira, esse projeto da Carta do Mundo ao Milionésimo. Então, essas cartas têm uma delimitação de mais ou menos 6 graus de longitude por 4 graus de latitude e tem uma codificação, como eu vou mostrar para vocês. Tem uma codificação para identificar essas cartas, né? Essas cartas para 1 milhão. Então, aqui a gente vê o documento formal, né, o mapa índice, como a gente fala. Cada uma dessas quadrículas corresponde a uma carta 1 para 1 milhão. Então, você veja aqui uma série delas cobre o Brasil. Então, é obrigação de cada país que participou da convenção agora elaborar o mapeamento correspondente a essas escalas, a partir da 1 para 1 milhão, depois 4, 1 para 500 mil, então aí depois mais 4, 1 para 250 mil, 6, 1 para 100 mil e assim vai. Então as folhas elas recebem uma denominação referente ao hemisfério norte, ao hemisfério sul, e também elas vão receber aí outras letras e números conforme ela vai sendo desagregada. Então, por exemplo, essas cartas elas recebem uma letra a partir do momento que elas são desmembradas em 1 para 500 mil, elas recebem outra letra 1 para 250 mil, recebem um número em algarismos romanos para 1 para 100 mil, recebem um número aí para dividir elas 1 para 50 mil, e assim até o que for possível mapear. Lembre-se que quanto maior a escala, menor a área de mapeamento, mais detalhes, então requer um esforço de levantamento, de mapeamento muito forte, aquelas escalas que são maiores. Eu vou mostrar para vocês um exemplo desse desdobramento dessas cartas 1 para 1 milhão a partir da folha Rio de Janeiro SF23, na escala 1 para 1 milhão. Esse S significa de sul, significa sul, de hemisfério sul. O F se refere à latitude correspondente, então ali essa folha 1 para 1 milhão do Rio de Janeiro está aí entre a latitude 20 graus e 24 graus sul, e o 23 se refere à longitude, que está entre 42 graus e 48 graus. Então ele está dentro desse fuso denominado Zona 23. Lembre-se que é um sistema de coordenadas geográficos cônica, justamente por isso tem as diferenças das áreas que são tropicais, né, o zero aqui no Equador, das áreas subtropicais, médias e altas latitudes. Então é aquela relação com a projeção. Então a gente vê aqui o esquema da folha SF23, Rio de Janeiro, aí da Carta Internacional do Mundo. Essa SF23 ela é desdobrada para a escala 1 para 500 mil e recebe cada uma desses desdobramentos uma letra. Então essa daqui é a SF23V, essa aqui é a SF23X, essa aqui é a SF23Z, essa aqui é a SF23Y. Então vamos fazer o desdobramento de uma dessas, vamos ver o desdobramento de uma dessa Z. Então essa Z
vai ser desdobrada em 4 folhas, em 4 cartas, 1 para 250 mil. Cada uma delas vai agregar uma letra A, B, C ou D. Então veja aqui a folha SF23Z, 1 para 500 mil, ela vai receber aí uma dessas letras na continuidade. Então vamos imaginar aqui a SV23ZD, que vai ser desdobrada em 6 cartas, 1 para 100 mil. Cada uma recebe aí, na continuidade da nomenclatura, um número, um algarismo romano que segue a denominação da carta desde o início. Então, SV23ZD6 em números romanos corresponde a essa carta 1 para 100 mil aqui, que pode ser desdobrada em 4 cartas 1 para 50 mil. Então, a mesma coisa, essa carta aqui, ela vai ser desdobrada e assim sucessivamente até as maiores escalas, que em geral aí está para 1 para 25 mil ou 1 para 10 mil. Então, aquela lá que a gente viu vai ser desdobrada em 4, 1 para 25 mil. Recebe essa denominação de acordo com a orientação do quadrante. Olha, quadrante sudeste, que também pode ser subdividido em cartas 1 para 10 mil. Tá? Aqui é o desdobramento para 1 para 25 mil, aqui é o desdobramento 1 para 10 mil. Então, aqui a gente vê um resumo desse sistema de articulação das cartas topográficas, que parte de uma carta 1 para 1 milhão, e aí ela se desmembra para 1 para 500 mil, se desmembra para 1 para 250 mil, para 1 para 100 mil, para 1 para 50 mil, aí 1 para 25 mil, até 1 para 10 mil. Tá? Até 1 para 10 mil. Então, essa são as séries cartográficas e é agora a atribuição de cada país desenvolver um mapeamento de detalhes nesse sentido. Então, óbvio que no Brasil e em outras partes do mundo o mapeamento é desigual. Eu vou falar disso para vocês quando eu mostrar as cartas topográficas brasileiras, eu vou falar da interpretação das cartas topográficas. Então, uma coisa importante das cartas é que elas trazem detalhamento, né? E principalmente detalhamento de altimetria, no caso das cartas topográficas. E ela lança a mão dessa técnica de usar uma linha, uma isolinha, que é uma linha que corresponde, no caso da curva de nível, essa linha significa que em cada ponto, qualquer ponto dessa linha tem a mesma altitude. No caso dessa que eu estou percorrendo aqui, é a altitude 10 metros. Aqui essa é a altitude 20 metros. Em cada ponto dessa linha, em cada ponto dessa outra aqui, 30 metros e assim por diante. Então eu consigo fazer uma projeção ortogonal, identificar o perfil do relevo, porque eu tenho as informações planimétricas. Então eu vejo aqui quando as curvas de nível estão muito ajustadas, muito apertadas, muito próximas de umas das outras, significa que a variação de altimetria é rápida, né? É em curto espaço. Então é um terreno mais declivoso, de maior declividade. E onde as curvas são mais espaçadas, eu tenho aí o terreno menos inclinado. Então a gente consegue fazer várias relações. Esse uso de isolinhas não é exclusivo da carta topográfica. Aqui, por exemplo, numa carta de pressão do nível médio do ar, atmosférico, né, no nível médio do mar, se usa também essas isóbaras, como são chamadas, essas isolinhas, que indicam exatamente que naquela linha todos os níveis de pressão são iguais. E a gente consegue fazer uma relação aí entre as diferenças de pressão, que é algo importante para a análise climatológica, meteorológica. Mas eu estou dando especial atenção às curvas de nível, porque esse é o sistema que é usado para fazer esse tipo de representação nas cartas náuticas também, com as linhas de profundidade. Então, a gente também consegue definir algumas características básicas das cartas, que é uma representação plana, um mapa, em escala média ou grande,
que se desdobra em folhas articuladas de maneira sistemática e convencionada, né, de forma convencionada internacionalmente. Então essa essas são as características gerais das cartas. A planta é aquela representação de uma área muito pequena, muito limitada e em escala muito grande, 1 para 5.000, 1 para 2.000 ou maior, e que justamente por serem representações de uma área não tão grande, elas não sofrem influência da curvatura da Terra. Então essas são facilmente utilizado o sistema de referências UTM, que é aquele sistema de coordenadas planas métrico, que funciona, os quadrantes funcionam basicamente como uma escala gráfica. As plantas, elas são usadas para representar detalhes de porções da superfície terrestre. Então elas são áreas restritas e com vários detalhamentos, muitos cadastrais, são plantas que identificam as propriedades, e os seus respectivos proprietários, o tamanho do terreno, a área em metros construídos, elas fazem parte de um cadastro, se tem acesso de água ou não. Em geral, são muito utilizados pelas prefeituras para o planejamento urbano. Então, são muito úteis. Nós, na geografia, também utilizamos muito as cartas para algumas análises de geografia urbana. Então, aqui também algumas características básicas das plantas. É um caso particular de carta, em escala grande, se restringe a uma área muito limitada, escala bem grande, muito detalhe. Então, uma parte de uma cidade, um bairro, uma área restrita, onde é possível mapear com maior detalhes as informações ali. Nós, geógrafos, usamos muito as análises das plantas urbanas. Em geografia urbana, uma parte da geografia urbana se preocupa com esse tipo de análise de plantas do sistema viário das cidades, e essas plantas revelam muito sobre o espaço geográfico, sobre o meio físico onde aquela cidade está inserida, o sítio urbano, e também as relações que se dão nesse sítio, nessa área. Então, por exemplo, uma planta, é possível estabelecer uma tipologia de plantas com base no arranjo estrutural que elas apresentam. Por exemplo, as plantas irregulares são plantas que são de ruas estreitas, com traçado anárquico, com existência de calçadas e escadarias, de muitas casas, de muito adensamento de edificações, ruas sem saídas, áreas com pátios interiores típicas de cidades antigas, em áreas de relevo às vezes montanhoso, muitas lá de origem da Idade Média na Europa, na Península Ibérica, em Córdoba, em Toledo, na Espanha, em algumas cidades de Portugal, Faro, Mora, Santarém, partes de Lisboa. Então são traçados mais anárquicos. No Brasil, a gente encontra esse tipo naquelas cidades que são mais acidentadas, o relevo, nos morros. O traçado ortogonal é típico da cidade planejada, é aquele traçado geométrico, regular, que as ruas são direitas, né, longas, por vezes largas, perpendiculares entre si. Os quarteirões são geométricos e são constituídos por edifícios com as mesmas características, porque existe um padrão cobrado de arquitetura, o patamar, né, número de andares, o gabarito das edificações, e aquelas plantas que são radiocêntricas ou semi-radiocêntricas, que, como o nome diz, as avenidas, o sistema viário se dá em círculos, né, proporcionais ali, concêntricos, e que existe um núcleo central, como em Amsterdã, Milão, Paris, partes de algumas cidades projetadas. Eu não falei das ortogonais, Manhattan, Nova York, Florença, Turim, partes, né, de Florença, Turim, Vila Real de Santo Antônio, em Portugal, Caldas da Rainha, Nazaré, Angra do Heroísmo. E a gente pode aqui
conhece Brasília, partes de Brasília, a cidade histórica de Salvador, no seu início, foi um certo planejamento ali na parte mais alta da cidade, plantas radiocêntricas de cidades urbanizadas, planejadas no Brasil, Goiânia, né, tem esse tipo, Belo Horizonte, algumas partes que tem esse sistema de plantas. Então são interessantes para o estudo da geografia. O geógrafo vê ali as vantagens e as desvantagens de um espaço geográfico com esse sistema de viário que é identificado por meio da análise das plantas. Os atlas, eles são conjuntos de mapas geográficos reunidos em livros ou formato multimídia, né? Os em formatos em livros são os mais tradicionais, mas hoje em dia nós temos muitos atlas virtuais, digitais, né? Mas o próprio atlas do IBGE em papel, eu vou mostrar para vocês aí em meio digital alguns mapas, né? Mas esses são instrumentos, são recursos didáticos importantes para o professor de geografia, né? Muito importante. Então vocês conseguem ter acesso ao atlas esse que caiu foi o atlas grande da National Geographic, a parte de eu sempre gostei, né? A gente normalmente gosta. Mas vou seguir aqui o Atlas Escolar do IBGE. Eu vou mostrar alguns mapas. Numa outra aula eu já mostrei alguns mapas do Brasil. Eu vou mostrar aqui alguns mapas do mundo rapidamente desse Atlas. São mapas temáticos, né? São mapas temáticos. E o mundo apresenta aí, o Atlas do IBGE apresenta vários temas, divisões políticas e regionais, estrutura e dinâmica da população, indicadores sociais, dinâmica de climas, a terra e seus recursos, dinâmica da litosfera, espaço econômico, espaço das redes, e dentro desses temas há subtemas. Então aqui, por exemplo, nas divisões políticas regionais, o planisfério, a divisão dos continentes, os paralelos, passagens marítimas estratégicas, fuso horário, países mais extensos, veja, um atlas escolar, um conteúdo temático aplicado ao ensino de geografia. Aqui o mapa do planisfério político representa aí a divisão territorial das nações do mundo. Veja que a Europa está ali numa escala um pouquinho ampliada, justamente para a gente conseguir identificar aquela miríade de países que ocupam aquela península, né, a parte da península euroasiática. Então, os mapas aqui também no Caribe, veja algumas áreas, em função da escala ser muito pequena, é difícil observar os detalhes e o cartógrafo tem que lançar a mão, às vezes, de um recurso como esse, como dar um zoom em determinadas áreas. O mapa ligado à população, taxa de mortalidade, então aqueles países usando aí tons de cor, então aqueles tons mais fortes vão representar os países com taxas brutas de mortalidade maiores. Alguns países da África, Rússia, né, do leste europeu, apresentam altas taxas ali de mortalidade. Alguns indicadores sociais, como acesso à água potável, entre outros. Então, a mesma lógica de representação por uma paleta de cores, são mapas temáticos, vocês vão ter uma disciplina específica sobre isso. Então, aqui os domicílios com acesso à água potável em percentual, os de cor mais escura são os que têm a maior percentual de domicílios que têm acessos, de cores claras ao contrário. Veja o contraste com a África aqui, de países que têm pouquíssimo, que a população, os domicílios, tem um percentual muito pequeno de domicílios com acesso à água. Um mapa ligado à climatologia de temperatura, veja ali as isotermas, olha, são isolinhas de temperatura que permitiram essa elaboração desse mapa do mundo da temperatura, que mostra faixas de temperatura.
de 2 em 2 graus, médias ao longo do ano, e a gente consegue aí identificar as áreas mais quentes e mais frias em média. Então, são os mapas temáticos aqui, a Terra e seus recursos, um nível de biodiversidade, e também a graduação por meio de cores, um baixo nível até um alto nível de diversidade de espécies terrestres, de animais e vegetais. Então, os países como o Brasil, África do Sul, Índia, Austrália, são países com alto nível de diversidade, em contraste com outros definidos por essa escala, obviamente, que aparece na fonte. É importante sempre a fonte dos mapas, né, para sabermos de onde vêm os dados. A dinâmica da litosfera, um planisfério físico, que representa aqui as diferenças de cores, representam as altitudes e também as profundidades nos tons de azul. E reparem uma coisa interessante, nesse mapa aparecem 3 escalas gráficas. Por quê? Porque uma representação do mundo inteiro vai provocar distorções diferentes da projeção nas áreas polares, nas áreas tropicais e nas áreas equatoriais. Você tem distorções diferentes em relação a esses fusos, e aí alguns mapas eles apresentam esse recurso para, se você quiser saber as distâncias, você tem a escala gráfica correta para cada porção do mapa. Relacionado à economia, espaço econômico, o PIB per capita, que é o produto interno bruto dividido pela população do país, no caso em 2016. Então, os territórios dos países são representados por cores. Territórios representados por cores mais escuras são aqueles em que o PIB per capita é maior. E aqui aparece uma tabela mostrando os países com mais PIB per capita, os maiores PIBs per capita em 2016, para se ter uma ideia, né, da desigualdade de riqueza entre as nações. O espaço de redes, eu vou falar aqui o acesso à internet banda larga, que é um assunto importante, né? A gente vê também numa paleta de cores aquela percentual da população com acesso em banda larga, acesso à internet de alta velocidade. Então a gente vê aí que os países em tom mais escuros, os territórios dos países mais escuros são aqueles da Europa, Canadá, Estados Unidos, Austrália, são os países em que a população tem maior acesso à tecnologia, uma maior percentual da população tem acesso à tecnologia. O globo terrestre é outra forma de representação, o globo, né, que representa a Terra, né, essa representação terrestre numa esfera, em uma escala pequena, e aí é possível ali representar o mundo com menos distorção do que a distorção que ocorre nos mapas. Então essa é a vantagem, uma vantagem da representação numa esfera, ela é bem didática para mostrar a localização da superfície da Terra, como ela é mais próxima da realidade. Então é a melhor forma de se representar a superfície da Terra, mas tem algumas desvantagens, que é principalmente a escala, né? É difícil representar, a não ser que seja um globo muito grande, né? De poder representar a Terra com detalhes. Mas, sendo esférico, ele dá uma ideia bastante real, mostra todos os continentes e oceanos em conjunto, em suas proporções, permite a localização correta das linhas imaginárias, né, dos paralelos principais, Equador, círculos polares, trópicos, possibilita a simulação dos movimentos da Terra, a principal rotação é óbvia, obviamente, apresenta as distâncias entre latitudes e longitudes com mais exatidão, e justamente porque ela tem menos, o globo, né, a esfera, apresenta menos distorção. E nós usamos os globos nas nossas representações didáticas no ensino de geografia. Um exemplo é numa aula de climatologia, a representação da incidência dos raios solares na superfície da Terra. Então, usar o globo para dar essa ideia é uma vantagem
didática importante, um recurso cartográfico importante para as aulas de climatologia. O cartograma e a anamorfose são duas maneiras de representar os dados de bem particulares. Os cartogramas são aqueles mapas diagramas, ou seja, aquele vínculo que é possível fazer entre um dado estatístico e uma base cartográfica. Então, um cartograma é um mapa que representa os dados quantitativos sobre a forma de um mapa, que é o que a maioria das vezes nós fazemos em cartografia temática. Nós temos uma base estatística com determinada informação por nível geográfico, por estado, por país, por município, e nós conseguimos fazer um display, acender e mudar as cores de acordo com o tamanho dos territórios, com os territórios, para representar essa informação estatística. E a anamorfose é aquela distorção que é feita no território do nível geográfico que está sendo representado, um país, um município, um estado, com o objetivo de realçar aquela informação que está sendo representada cartograficamente. Então, o cartograma, ele é essa representação em que uma série estatística pode ser aplicada num mapa base, numa base cartográfica de uma área qualquer, que nós chamamos de nível geográfico, que pode ser o mundo, pode ser os continentes, pode ser regiões do mundo, pode ser países, pode ser regiões de países, pode ser províncias, se os países se dividem dessa maneira, pode ser estados, as unidades da federação, como nós usamos no Brasil, pode ser municípios, pode ser distritos, pode ser setores censitários, como é comum no Brasil, porque nós temos essas informações via IBGE. Então, existe uma vinculação de uma base estatística, uma tabela, que pode ser linkada através de um código a uma determinada feição espacial. Então, por exemplo, essa A2 representa os dados dessa feição, desse polígono A2. Esse A1, essas informações, nome, variável 1, variável 2, variável 3, representam as características dessa feição A001. E a mesma coisa para 003. Então, a gente consegue, vamos imaginar que a variável 1 seja a população, a gente consegue colocar cores diferentes para representar as diferenças de população entre essas áreas. São os mapas comuns que nós mais vemos em cartografia temática atualmente, são esses cartogramas muito usados em geografia econômica, em geografia da população, que são esses mapas que representam variáveis estatísticas. Nesse caso aí é um índice, que é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. E o que está colorido no fundo do mapa é a área, o território do município. Por isso que nós temos esse mosaico, né? Por quê? Porque os territórios são de tamanhos diferentes. Então, essa é uma limitação, inclusive, desse tipo de representação, usando o território, que às vezes um território, veja, o município de Altamira é enorme, né? Então, ele representa uma área maior que muitos estados brasileiros, enquanto nós temos municípios muito pequenos, como Balneário Camboriú, Porto Belo. Então, esse tipo de representação tem algumas limitações, mas é um cartograma, que é um link entre o dado, IDH, com a área do município, uma base cartográfica. Então, eu sei que em Porto Belo tem tal IDH, Florianópolis tal IDH, Ilhéus tal IDH, Manaus tal IDH, e todos os municípios do Brasil, mais de 5.500 municípios, e aí o mapa faz essa representação, no caso aí por cores. As cores mais escuras são os municípios com maior IDH, como aqui o Distrito Federal, olha, esse retângulo que tem o alto, um dos mais elevados IDHs do país, como Florianópolis, né? E muitas cidades de São Paulo, do estado de São Paulo. Então, os cartogramas é uma parte muito específica que se trabalha bastante em cartografia temática.
a partir de 3 modos de implantação cartográfico principais, que é o modo pontual, são pontos, as linhas e polígonos. Pontos, linhas e polígonos. E esses pontos, essas linhas e esses polígonos podem variar nominalmente, ou seja, elas podem ter uma denominação específica. Então, esse símbolo é o símbolo para ponto cotado, esse é para navio afundado, esse é para vértice geodésio, e assim por diante. Esse é para linha de fronteira, esse é para cabo submarino, esse é para canal de irrigação, e assim por diante. A mesma coisa para os polígonos. Então, esses modos de implantação podem variar quanto à denominação deles, o nome deles, podem variar em ordem, ou seja, em tamanho, importância. Então, aqui, por exemplo, os pontos podem variar em função do tamanho de cidades. Uma sede de distrito, isso em Portugal, é maior do que uma cidade é maior do que uma vila é maior do que uma povoação, e a gente percebe as diferenças de tamanho e de símbolo. As linhas também podem sofrer alterações em função de diferenças de ordem, autoestrada, estrada principal, estrada secundária, e os polígonos também, né? Podem receber uma diferença de densidade, por exemplo, aqui, arvoredo pouco denso, arvoredo muito denso. Como fazer essa representação da implantação pontual, linear e polígono, nominalmente, em termos de ordem e em termos de intervalos também. Os pontos, eles podem variar em tamanho. Por exemplo, aqui são círculos proporcionais concêntricos, uma forma muito importante para ser usada em mapas quantitativos de números absolutos. Então, a gente tem aqui que o círculo menor corresponde a uma localidade com 2.000 habitantes, o círculo do meio, uma localidade com 4.000 habitantes, o círculo maior, uma com 8.000 habitantes. E essas variações podem ocorrer também nas linhas, em função do fluxo de mercadorias. Os fluxogramas variam, são cartogramas de fluxo, e também podem as manchas, os polígonos, as áreas também podem variar em função de intervalos, de classes, né, de determinado fenômeno que se queira demonstrar. Aqui está falando de profundidade, aqui está falando de fluxo de mercadoria, aqui de habitantes, colocados em intervalos de classe estatística, são cartogramas. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a distribuição da população do Brasil em 2010. Para cada um ponto desse corresponde a 10.000 habitantes, e esses pontos estão distribuídos no território dos respectivos municípios. Então, a gente vê aí, o que a gente vê? Um padrão de distribuição espacial muito mais disperso, distribuído pelo litoral, pelos municípios litorâneos do Brasil, e também aglomerados, né? A distribuição espacial em aglomerados, olha aqui no entorno de Manaus, no entorno do Distrito Federal e Goiânia, Cuiabá, Campo Grande, aqui em torno de São Paulo, né? Na megalópole, inclusive com o Rio de Janeiro, aqui toda essa porção litorânea do norte de Santa Catarina, praticamente o litoral de Santa Catarina quase todo urbanizado, o entorno de Porto Alegre, a região metropolitana de Salvador, Recife, Fortaleza. Então, a gente consegue observar a distribuição espacial, o padrão de distribuição espacial da população. Aqui é uma outra forma, a forma dos círculos proporcionais que eu mostrei para vocês, né? Ali um ponto valia 10.000 habitantes, aqui não, aqui os círculos apresentam proporções diferentes. Então percebam que os maiores círculos são referentes a São Paulo, ao Rio de Janeiro, e aí as diferentes localidades estão localizadas num centroide, num ponto dentro do território dos municípios, todos do Brasil, e aí você tem essa forma de distribuir que também apresenta uma maneira possível de se identificar geograficamente o padrão de distribuição espacial. Aqui uma outra forma de usar os círculos proporcionais, só que combinando duas variáveis, uma plantação de arroz em vermelho, que é o semicírculo de cima,
a outra a plantação de soja embaixo, que é o semicírculo azul, e o tamanho desses semicírculos também variam em função de quantidades de produção, e a gente consegue perceber bem a distribuição espacial das duas culturas, que avançam aí por quase todo o território brasileiro, como que partindo de um centro de origem no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, passando pelo interior do Paraná e avançando aí pelo Mato Grosso do Sul, uma parte de Minas Gerais, todo o Mato Grosso e alcançando os estados do Nordeste e Norte do Brasil, que são essas culturas de commodities, né, importantes para a economia nacional. Os fluxogramas, os cartogramas de fluxos, eles são usados também aí nessa mesma lógica de representação quantitativa, só que de uma natureza mais dinâmica, ou seja, tenta representar os deslocamentos. Então você tem aí, por exemplo, número de banhistas em 1000 banhistas, 10 mil, 20 mil de determinada praia, por exemplo, números de migrantes, de famílias de imigrantes em intervalos de classe, quanto maior a espessura da linha, maior a quantidade de famílias, e do mesmo modo aqui você pode indicar com setas e as proporções em escala, dependendo da intensidade do fluxo que você quer demonstrar. Então aqui é um exemplo da imigração europeia para as Américas no final do século XIX, começo do século XX. Então a gente percebe aí pela largura do traço, né, pela largura do fluxo, o efetivo de imigrantes. Vejam que os fluxos mais importantes ocorreram para os Estados Unidos, muitos vindos aqui todos os países que reuniram um grande fluxo de europeus que vieram para as Américas nessa época, e de onde eles vieram existe uma relação de escala com o tamanho do fluxo e a localidade para onde eles foram, né? Aqui com destaque para a América do Sul, aqui a nossa área. Aqui um cartograma também relativo à esperança de vida, à expectativa de vida, dentro da mesma lógica. Você tem um dado estatístico, você relaciona com uma base cartográfica, no caso municipal, e aí a representação nessas áreas, no caso da expectativa de vida, e a gente consegue ter uma ideia da distribuição dessas diferenças regionais, municipais, de fato, entre a esperança de vida. Aqui uma outra forma de observar a distribuição da população em termos de densidade demográfica, ou seja, quantidade de população dividido pela área do município. Então a gente tem aí altas densidades em vermelho e mais baixas densidades nas cores mais claras, e a gente consegue perceber esses gradientes e também ter uma boa ideia do padrão de distribuição da população brasileira, né? Costeira, né? Algumas partes de São Paulo no interior, o sul do Brasil mais interiorizada a distribuição populacional do que nos municípios do Nordeste, do Centro-Oeste e do Norte do país. A anamorfose é aquela distorção no território que está sendo representado. Então esse mapa aqui, ele mostra uma deformação do território dos países em função do número estimado de bombas, de armas nucleares em poder desses países. Então a gente percebe que os Estados Unidos e a Rússia dilatam os seus territórios porque possuem muitas armas, né? Outros países que possuem armas, como o Reino Unido, a França, a Índia, a China, o Paquistão, são países que possuem armas militares, têm o seu território relativamente dilatado, distorcido, porque tem muito menos em relação aos Estados Unidos e União Soviética. Uma outra anamorfose em relação à extração de combustível fóssil. Isso em 2007, né? O Brasil está bem emagrecido aqui. Vejam a Venezuela, importante, né? Os Estados Unidos, Arábia Saudita, África do Sul, China, Índia, os países muito produtores, extratores de petróleo nessa data, 2007. Provavelmente, se a gente fosse fazer um mapa desse hoje, a informação do Brasil seria um pouco diferente. Aqui, a mortalidade infantil até 5 anos de idade, abaixo de 5 anos de idade. Então veja a Índia, né? A Índia
os países da África, como eles são dilatados no seu território, porque são países que proporcionalmente têm muita mortalidade nessa faixa etária, abaixo de 5 anos de idade. E os demais países mais desenvolvidos, onde a taxa de mortalidade é muito pequena, na Europa, nos Estados Unidos, em outras áreas, Canadá, você tem uma distorção ao contrário, você tem um encolhimento dos territórios, para justamente demonstrar essa ideia de onde se encontra de forma de mais incidência desse tipo de situação. Aqui no caso de Covid, quando o Brasil fez 300 mil mortes por Covid em 26 de março, então é um mapa que mostra por município o número de óbitos que ocorreram até aquela data, e a gente percebe aí que uma paleta de cores do amarelo ao roxo, indicando os municípios com menores números de óbitos até os maiores, e aí a gente percebe aí, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, como se destacam no número de óbitos em relação a outros municípios, mas Manaus, né, Florianópolis, Porto Alegre, são municípios que também mostram uma distorção importante e o encolhimento mais aí em alguns municípios do interior do Brasil. A ideia é justamente destacar isso, onde, né, se concentraram a maior parte dos óbitos. E aqui para Santa Catarina, só que não são óbitos, são casos. No dia 28 de março, em casos nos diferentes municípios, a gente percebe aí Florianópolis, Joinville, Chapecó e vários outros municípios que apresentam muitos casos, Criciúma, né, Lages, são municípios que dilatam de certa forma o território, porque essa anamorfose tem justamente esse objetivo, que é o objetivo de evidenciar aquele fenômeno, no caso aí, número de casos de Covid. O croquis é um desenho, né? Um croquis é um desenho, uma representação aproximada, cartográfica aproximada, que permite a quem lê a orientação e localização de objetos específicos. Nós, geógrafos, usamos muito isso, ou usávamos muito isso, antes do advento da fotografia digital, principalmente, porque ainda já existia a fotografia analógica, mas era o filme, né? Cada filme custava um determinado valor, as fotos eram muito mais cuidadosas, digamos assim, cada foto, mas se desenhava muito croquis para se retratar elementos particulares da paisagem que o geógrafo estava estudando. Então não tem uma regra específica para elaborar um croquis, é óbvio que são as regras básicas, né? Tentar fazer uma representação em escala, tentar fazer uma representação mais fiel possível daquilo que se interessa. Então, na geografia, veja, isso aqui é um croquis bem simplificado, relacionado a uma explicação sobre a formação de chuvas orográficas e também a formação de zona de sombras de chuva atrás dessas áreas mais elevadas que acabam determinando a formação de chuvas orográficas. Esse é um croquis usado por um geógrafo para poder fazer uma explicação aí sobre uma parte do clima do semiárido brasileiro. Mas também podem ter croquis mais elaborados, como esse que vocês estão vendo na parte de baixo do slide, que é um croquis que procura mostrar de maneira mais generalizada as formações de relevo específicas dessa área aí. Então a gente vê que aqui o croquis mostra essa chapada, a Serra Geral número 1, aqui, ó, eu vou mostrar na foto essas áreas elevadas planas aqui, toda essa parte cimeira aqui do croquis. Esse número 2 e o número 3 são representados nessa parte do croquis, essa formação de escarpas erosivas dos dois lados. E aqui dessas mesas e mesetas, que é um tipo de formação que ocorre com o processo de erosão. Então, o autor do croquis tentou demonstrar essa formação e esse morrote, esse morro isolado, número 4 aqui, como ele fez para mostrar todo o conjunto de formação do relevo dessa área dentro do trabalho
que foi apresentado. Então, a função do croquis é muito importante para nós na geografia em diversas áreas. E as maquetes são recursos importantes ali para o ensino de geografia, que é possível se relacionar com a matemática, com as artes, porque é necessidade para fazer uma maquete tem que fazer uma redução, um cálculo em escala, então você tem uma relação com a matemática, você tem elementos que você trabalha com, é possível fazer maquetes usando diferentes materiais, então você pode combinar com o professor de artes. Então, as maquetes são esses modelos de representação reduzidos de uma parte da superfície da Terra e que, quanto mais precisas elas forem em escala, em características, melhor. Não é uma coisa só da geografia, é uma coisa, por exemplo, da arquitetura, do urbanismo. Aqui a gente tem aí uma figura da maquete do CT de atletismo de São Paulo, né? Essa maquete do relevo da América do Sul não é uma maquete grande, percebam que ela está colocada em cima de um mapa de papel, então veja que ele coloca em cima da América do Sul, e essa procura mostrar o relevo, né, as diferenças de relevo da América do Sul. As maquetes sempre têm um exagero vertical, então é óbvio que aqui a Cordilheira dos Andes proporcionalmente não é tão alta quanto o conjunto da América do Sul, mas como é um elemento importante a ser demonstrado, se faz esse exagero vertical. Então essa é mais ou menos como funciona o relevo. Aqui a gente pode trabalhar nas aulas sobre geomorfologia do Brasil, sobre climatologia, porque é por sobre esse relevo, entre esse relevo que as massas de ar atuam no território do Brasil, algumas delas. E eu vou pedir para vocês indicar a leitura de um texto chamado Oficina de Maquete do Relevo, um recurso didático aí de Romário Rosa de Souza, lá do curso de Geografia da Federal do Mato Grosso. Ele apresentou esse trabalho, essa experiência de trabalhar maquete com os alunos do ensino de geografia. Então, trabalha a leitura de carta topográfica, a interpretação de curvas de nível, aí o trabalho com isopor para se cortar as diferentes camadas do relevo, que vão ser, depois de cortadas, vão ser montadas, coladas e pintadas. Então a gente tem aqui a maquete já com as cores, representando as diferenças altimétricas. Aqui a maquete pronta para o uso didático. Então eu peço para vocês que vocês leiam essa atividade, esse artigo, por favor. As referências bibliográficas dessa aula estão listadas aí no final dos slides.